Olá, galera. Vamos começar a nossa aula de hoje. Cadeias e teias alimentares. É algo que a gente já viu em sala de aula. Vamos fazer uma revisão hoje para poder a gente ficar bem afiadinho, tá? Vamos lá. O que é uma cadeia alimentar ou uma cadeia trófica? Trófica vem de alimentação, de trófico, alimentação. Então, uma cadeia alimentar é uma sequência de relação alimentar dos nossos seres vivos. Então, uma sequência de alimentação. Cada ser vivo alimenta-se do anterior e serve de alimento do seguinte, ou seja, o milho serve de alimento para o ratinho, o rato serve de alimento para a cobra e a cobra serve de alimento para a coruja. As setas sempre vão representar o sentido de transferência de matéria e energia. O que é transferência de energia? Ou seja, o milho ele vai servir de energia para o ratinho. O ratinho vai servir de energia para a cobra. A cobra vai servir de energia para a coruja. Tá ok? Então, a seta sempre vai indicar para quem está servindo de energia para quem. E aí, para cada posição que o ser vivo ocupa na cadeia alimentar, ela recebe um nome que é o nível trófico. É a posição que o ser vivo ocupa de acordo com a fonte de alimento. Ou seja, o milho na cadeia alimentar, ele é o primeiro alimento, então ele é o primeiro nível trófico. O ratinho, que se alimenta do milho, ele é o segundo nível trófico. A cobra, que se alimenta do ratinho, é o terceiro nível trófico, ou seja, o terceiro ser vivo da nossa cadeia alimentar. A cobra, que serve de alimento para a coruja, é a coruja, que é o último ser vivo da nossa cadeia, é o quarto nível trófico. Mas, Aline, a cadeia alimentar termina no quarto nível trófico? Não, é isso que a gente vai ver adiante, tá? Quem são esses seres vivos de cada nível trófico? O ser vivo que ocupa o primeiro nível trófico é o que a gente chama de produtores. São os seres que produzem seu próprio alimento. Lembra da aula anterior que os vegetais produzem seu alimento através da fotossíntese e algumas bactérias também produzem seu próprio alimento através da quimiossíntese. Algumas bactérias, tá? Porque a gente vai ver lá na frente que existem bactérias que não produzem seu próprio alimento, tá? Então, os produtores, todo ser vivo que é produtor, ele ocupa sempre o primeiro nível trófico. Então, se é vegetal ou bactéria que faz quimiossíntese, ela sempre vai fazer parte do primeiro nível trófico, tá? Que é os produtores. E aí, a partir do segundo nível trófico, a gente já possui outro ser vivo, que são os consumidores. Os seres vivos consumidores são chamados de heterotrófico, são que se alimentam diretamente ou indiretamente da matéria orgânica produzida pelos produtores. Ou seja, os consumidores vai consumir os que são produtores. Os que consumem o produtor é o consumidor primário ou consumidor de primeira ordem, que ele faz parte do segundo nível trófico. Geralmente são herbívoros. O que é herbívoro? Herbívoros são animais que alimentam-se de plantas, tá? Então, se esse animal vai se alimentar das plantinhas, ele sempre vai fazer parte do segundo nível trófico, tá? Que é o meu consumidor. E aí existem consumidores
que pertencem ao terceiro nível trófico. Quem são esses consumidores que pertencem ao terceiro nível trófico? São os que se alimentam diretamente ou indiretamente da matéria orgânica produzida pelos produtores. E aí, eles geralmente são carnívoros, são que se alimentam de outros animais, tá? São os consumidores secundários, eles geralmente se alimentam dos herbívoros, tá? Os carnívoros, que fazem parte do terceiro nível trófico, se alimentam dos herbívoros, tá? E aí a gente pode ter o quarto trófico, quinto, sexto, assim por diante, tá? Que são os carnívoros que fazem parte desses níveis tróficos. E aí a gente tem o último nível, que são os decompositores. Quem são os decompositores? São heterotróficos que transformam a matéria orgânica de que se alimentam. Ou seja, se alimentam de cadáveres, de fezes, eles transformam isso em matéria mineral que é devolvida ao solo, tá? E eles podem pertencer a qualquer nível trófico, com exceção do primeiro. Por quê? Por exemplo, eu posso pegar um milho e jogar fora, e ele vai entrar em decomposição. Decompositores, tá? Se eles entram em decomposição, significa que os seres vivos decompositores estão começando a se alimentar deles, tá? Então, eles nunca podem ser do primeiro nível, eles podem ser do segundo em diante. E aí, quem são esses seres vivos decompositores? Geralmente são bactérias, fungos e animais detritívoros, tá? Quem são? As bactérias são os principais decompositores dos cadáveres. Os fungos são principais decompositores das plantas. Planta faz parte do primeiro nível trófico, tá vendo? Então, o decompositor ele pode entrar diretamente no segundo nível trófico e encerrar a minha cadeia alimentar. E aí tem os animais detritívoros. Quem são esses animais detritívoros? As minhocas, os bichos e várias coisinhas, aranha, ácaro, tudo são animais detritívoros. São responsáveis pela fragmentação dos detritos, excrementos, cadáveres, restos de seres vivos. E os fungos? Os fungos, eles possuem um sistema de enzimas digestivas que segregam sobre seus alimentos, absorvendo depois os produtos solúveis diretamente das hifas. Então, os fungos vão ficar ali, vai tomar conta do nosso ser vivo e vai até digerir, né, todo ele. E aí, vamos olhar então o nível trófico de acordo com o tipo de animal que o compõe. Então, o primeiro nível trófico é geralmente composto por um ser vivo produtor, produz seu próprio alimento. O segundo nível trófico é do consumidor de primeira ordem, os herbívoros, que são aqueles animais que se alimentam somente de vegetais, tá? O terceiro nível trófico geralmente é do consumidor de segunda ordem, que já são os carnívoros que se alimentam dos herbívoros. Ele é consumidor de segunda ordem. O consumidor de terceira ordem também é carnívoro, mas ele é um carnívoro que se alimenta de outro carnívoro, tá ok? E aí, vamos às teias alimentares. O que é uma teia alimentar? Tem animais que eles vão se alimentar, que eles vão servir de alimentos para outros animais também. Então, para vários animais ao mesmo tempo. Se eles vão servir de alimento para vários animais ao mesmo tempo, ele faz parte de várias cadeias alimentares. Então, a teia alimentar é a união de várias cadeias alimentares, tá?
Então, por exemplo, aqui, ó, o alface, que faz parte do nosso primeiro nível trófico, que são os produtores, ele serve de alimento para a zebra, para o coelho, para o rato, para o inseto aqui, tá vendo? E aí, ó, aqui quando ela serve de alimento para a zebra já faz parte da cadeia alimentar da onça. Ó, aí já tem aqui uma cadeia alimentar. Agora aqui, quando ele faz parte da cadeia alimentar do coelho, o coelho já faz parte da cadeia alimentar de quem? Do gavião. Olha, segunda cadeia alimentar só do alface aqui. Aí o alface também serve para o rato, que é alimento da raposa, que é alimento do gavião. Tá vendo? E o rato também se alimenta dessas florzinhas aqui. E assim por diante. E quando a gente une várias cadeias alimentares, nós temos a teia alimentar. E aí, aqui, ó, as teias alimentares que vão, ó, só se unindo. Várias teias alimentares aqui. E é isso. Finalizamos nossa aula por aqui. Bons estudos e boa atividade lá. Por aqui dá para fazer completamente nossa atividade. Beijo e até a próxima aula.